Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Saúde em Foco aqui pela TV Câmara. Hoje nós vamos conversar sobre um problema que é considerado de saúde pública no mundo, porque atinge cerca de 30% da população. Alergia. Olha, seja qual for a alergia, não é coisa simples, pode comprometer a qualidade de vida da pessoa. E quem vai conversar com a gente hoje sobre alergia, vai nos explicar tudo, dar toda a informação, é o Dr. Antônio Bucchi, que é alergista, que aceitou gentilmente o nosso convite. Doutor, muito obrigada por sua presença no Saúde em Foco. Obrigado vocês pelo convite para participar do programa. Doutor, eu gostaria que o senhor explicasse inicialmente se a pessoa nasce com alergia ou adquire, como é que é o processo? Primeiramente, acho que é interessante definir o que é alergia. Alergia é uma resposta exacerbada do sistema imunológico do organismo do ser humano, através da produção de anticorpos ou através de produção de células contra uma determinada substância, que na maioria das vezes é uma substância inócua. Exemplo, o ácaro da poeira, um alimento que na maioria das pessoas não faz mal algum, mas para aquela pessoa que tem aquela susceptibilidade vai causar um processo inflamatório e resultar em algumas doenças. Então a pessoa tem uma predisposição genética para desenvolver doenças alérgicas. Aí ela pode desenvolver essa alergia em qualquer momento da vida? Sim, ela tem já essa predisposição genética e pela interação com o meio ambiente, com os hábitos de vida dessa pessoa, hábitos alimentares, hábitos sociais, hábitos de atividades, como se diz, de ficar em alguns locais, principalmente hoje em dia nós vivemos num mundo muito urbano, urbanizado, indoor. 90% das pessoas hoje vivem indoor. Não tem muito contato com a natureza, com ambientes rurais. Isso faz ter uma predisposição maior. E agora, doutor, nós vamos fazer no Saúde em Foco o teste, né? Existe um teste para identificar o que causa alergia. Como é esse teste? Como se faz? Como ele chama? Deixa eu pegar aqui. Esse aqui é o teste cutâneo de leitura imediata, que nós vamos analisar alguns alérgenos mais comuns do nosso dia a dia, principalmente para pessoas que têm sintomas respiratórios, de rinite, como espirro, coceira, ou sintomas de pele, como placas no corpo, que chama-se urticária quando ingere algum alimento. E aqui tem 8 substâncias em cada bandejinha dessa aqui. Então nós vamos colocar no seu braço para ver se vai ter reação ou não. Certo. Dói, doutor? Muito pouco. Demora quanto tempo? Fazer o teste é rápido. Agora a leitura que demora 20 minutos para fazer a leitura. Esse meu braço aqui, tudo bem? Nos dois. Ah, nos dois, perfeito. Então... Primeiro eu vou fazer a asepsia. Sim. O teste é feito em todo paciente que chega ao consultório? Em que caso, doutor? No caso que nós analisamos pela história clínica que tem necessidade de ser feito, que o teste vai ser útil como se diz, no diagnóstico do caso. Nem todo paciente tem necessidade de fazer o teste. Muitas pessoas, doutor, que têm alergia, suspeitam, né? Eu tenho alergia a tal alimento, a tal situação, mas ela não tem certeza. E aí ela evita comer determinado alimento. Acontece muito isso. Então, o correto seria realizar um exame desse para ter certeza e lidar com a alergia? Sim, o correto seria primeiro ela passar numa consulta com um especialista para analisar o caso, para a gente tentar elaborar um plano de diagnóstico, né? E ver se tem necessidade de fazer o teste ou não. Certo, se o teste vai ajudar. O teste é esse aqui, ó. Sim, aí você está introduzindo, doutor? Sim. O puntor com a substância vai entrar em contato com o teu organismo pela pele. Gente, não dói, super tranquilo. Agora, novamente, no outro braço. Então, aqui 16 substâncias que a gente pode perceber, doutor? Avaliar? Aqui nessa bateria tem 8 substâncias e aqui mais 8. Mais 8, 16. Então, no bem total. amplo esse exame. Eu estou analisando aí principalmente aeroalérgenos, que são os alérgenos do ambiente, e os alérgenos alimentares. O que vai acontecer se eu for alérgica? Vai começar a dar um eritema, ficar vermelho e formar uma plaquinha que nós chamamos de pápula. E depois nós fazemos a medida
faz a leitura para ver a medida dessa pápula, para ver se é positivo ou não. Correto, correto. Quer dizer, esse exame pode ser feito em crianças também? Sim, crianças pode ser realizado, principalmente se nós suspeitamos que o quadro clínico dela é sugestivo de alguma alergia. Os estudos mostram, a literatura fala que crianças menores de 2 anos, a pele não é muito reagente. Então, que o teste cutâneo de leitura imediata, às vezes ele pode dar um falso negativo. Mas, na prática, crianças que têm história muito condizente de alergia alimentar, alergia de leite, com quadro cutâneo, respiratório, na maioria das vezes ele é positivo. O senhor falou do leite. Qual que é a diferença de alergia e intolerância? Hoje se fala muito, eu tenho alergia ao leite, intolerância. Como que os alergistas explicam isso hoje em dia? A alergia, como eu disse, é uma doença do sistema imunológico. Você reage contra a proteína do alimento. No caso do leite da vaca, a criança principalmente, porque a alergia a leite de vaca é uma doença mais comum na faixa etária pediátrica, ela reage contra as proteínas. Então, tem 3 proteínas principais. A pessoa reage contra a proteína e começa a ter muitos sintomas, principalmente sintoma cutâneo, placas no corpo, inchaço na boca, sintoma respiratório, rinite, de espirrar, coçar o nariz, sintoma pulmonar, crise de broncoespasmo. Então, é um mecanismo imunológico. Na intolerância à lactose, não existe mecanismo imunológico envolvido. É uma deficiência que a pessoa tem em degradar a lactose, que é o açúcar do leite, porque ela produz a enzima lactase em quantidade insuficiente. Então, a intolerância à lactose é uma reação de hipersensibilidade, mas não é por mecanismo imunológico. É uma reação adversa ao alimento, mas não é por alergia, porque você não tem imunologia por trás, não tem processo imunológico. É por deficiência de enzima. Correto. Então, a maioria das pessoas que têm intolerância à lactose toleram o leite da vaca sem lactose. Então, elas toleram a proteína do leite, porque elas não são alérgicas à proteína. Sim. Bom, o doutor Antônio Bucchi está fazendo aqui o teste em mim de alergia, e enquanto isso a gente está conversando, mas existe alergia, doutor, que não se encontra a causa? Pode existir. A alergia, como é uma reação imunológica, às vezes a pessoa tem um contato com um alérgeno que é difícil para ser reconhecido. E que a história não, junto com os exames que são, como se diz, que nós temos disponíveis no momento, não consegue encaixar, fechar o diagnóstico. E aí tem que ficar sempre prestando atenção, procurando. Agora, existem hoje em dia doenças que todo mundo acha que pode ser por alergia. Um exemplo muito comum é a urticária crônica, que é aquelas pessoas que têm placas no corpo avermelhadas por meses e anos. Que os estudos mostram que todo mundo pensa que é uma doença alérgica, mas pode ser uma doença de outro fundo, que não tem nada a ver com alergia, entendeu? Até de doenças autoimunes, que é outra coisa muito comum do sistema imunológico. Na alergia você combate substâncias inócuas, tipo alimentos, poeira. Na doença autoimune você começa a combater o teu próprio organismo. É uma doença imunológica. Então, a urticária que chega muito no consultório de alergia, do alergologista, hoje em dia, os estudos mostram que a maioria das vezes não tem nada a ver com alergia, e sim com doenças autoimunes, que você está combatendo o teu próprio organismo. E em alguns casos existem urticárias que nós classificamos como idiopática, que não chegamos à conclusão. Trata-se, mas não tem uma explicação do motivo, do agente etiológico. E por que existem pessoas que têm alergia a insetos, picadas de insetos, doutor? Essas sim, pessoas, nós chamamos de reações alérgicas aos himenópteros, que é uma classe de insetos que inocula o veneno e do mesmo jeito, a pessoa tem uma predisposição genética, tem o contato, às vezes é um trabalhador que trabalha com apicultura, é um fazendeiro que tem contato muito com vespa, com marimbondo, é uma criança que vai para um sítio, para uma chácara e tem contato com a formiga lava-pé, tem a inoculação do veneno do inseto e a partir de 1 ou 2 vezes começa a reagir. E acaba descobrindo só quando leva uma picada, né, doutor? E pode chegar um choque anafilático, uma situação dessa, doutora, a pessoa levar à morte? É importante ressaltar que a alergia nunca tem como ser prevista. As alergias são reações imprevisíveis. Então, não tem como uma pessoa chegar no consultório do médico e querer perguntar para ele, doutor, eu vou ser alérgica daquilo? Se ele nunca teve histórico de reação.
Então, de picada de inseto, a única forma também de saber é só no momento que leva a picada. E óbvio que as reações alérgicas aos himenópteros, aos venenos de himenópteros, elas podem ser graves. Pode ter reação só cutânea, reação respiratória, tem pessoas que têm sintoma cardiovascular, de cair a pressão, sintoma gastrointestinal, nausear, vomitar e chegar ao choque anafilático, que é a alergia, que é a alergia mais grave que existe, que pode levar ao óbito, que é a alergia que mata, que a chama anafilaxia. Então, tem casos de reação à alergia de leite, a outros alimentos. Nos adultos, o mais comum é o camarão, né, os crustáceos, e picadas de inseto que levam a reações gravíssimas e pode chegar a óbito. Hoje nós estamos conversando sobre alergia e quem bate esse papo com a gente é o Dr. Antônio Bucchi, que é especialista em alergia e já está fazendo o teste aqui em mim de alergia, está explicando os processos alérgicos. E agora, doutor, nós vamos acompanhar uma reportagem de uma moça que tem alergia alimentar. Eu sempre incho quando como amendoim e saem umas marcas vermelhas em mim. E foi isso. E com cosméticos também irrita a pele, fica vermelha, arde. Então eu fiz os testes de alergia sempre. Como eu descobri desde pequena, sempre cuidei. Então eu nunca tive grandes crises. Eu sempre evito, quando vou comprar produtos de cosméticos, eu passo na mão, vejo se está antes de comprar. Se passar no rosto vai prejudicar. E amendoim é só evitar, paçoca, pé de moleque. Bem, então a gente acompanhou aí o depoimento dessa moça que tem alergia alimentar ao amendoim. O doutor Antônio Bucchi está aqui com a gente. Doutor, quem tem alergia, tem tratamento? Quais são? Tem cura para algumas ou não? A pessoa tem que conviver. A partir do momento que nós fechamos o diagnóstico, a pessoa tem tal doença alérgica e o agente causador é o alérgeno tal, nós vamos partir para o plano de terapêutica. E qualquer tratamento inicial de alergia, nós precisamos pensar num controle de ambiente ou controle de alimento, no caso, se a pessoa tem alergia de alimento. Então, o mais comum, a rinite alérgica, ou a asma brônquica alérgica, que o agente causador mais comum são os agentes causadores mais comuns são os ácaros, os epitélios, fungos, restos de barata. O controle de ambiente é importantíssimo, é o primeiro pilar do tratamento de alergia. Tentar controlar o ambiente, principalmente o domiciliar, se der do ambiente do trabalho, escolar também, mas aí é mais difícil, para tentar diminuir o contato com o causador. Mas enquanto, no caso criança, não tem ainda alergia, é interessante ela ter contato com o meio ambiente, não digo sujo, né, doutor? Mas sem aquela coisa de limpeza extrema para colocar uma criança. É importante também? Os estudos mostram que isso é muito importante na prevenção das doenças alérgicas. Se as crianças têm contato em ambientes rurais, contatos com animais em um ambiente propício, isso pode favorecer ela para ter um padrão, um perfil imunológico protetor para a alergia, tanto com animais como a terra, entendeu? Antes dela ser sensibilizada. Se ela for alérgica, não, né, doutor? Aí ela tem que tentar evitar o que ela já tem alergia. Se ela não for alérgica, o contato com animais, principalmente no ambiente do animal, não trazer tanto para o ambiente domiciliar, mas mais no ambiente do animal, brincadeiras em ambientes externos, em fazendas, terra, isso já tem estudos mostrando que isso é um fator protetor para a alergia. Existe também vacina, né, doutor? Como é que funciona a vacina? Em que casos é indicada? Parece que ela foi uma revolução aí no tratamento de alergias. Existem as vacinas, mas primeiramente eu vou falar o passo do tratamento. Sim. A partir que você identificou o agente causador, que você tenta controlar o ambiente para diminuir o contato, o segundo pilar é o tratamento medicamentoso. No caso de uma pessoa que tem uma rinite, uma asma, ela fazer uso de medicações para controlar os sintomas. Os medicamentos, eles não vão curar a alergia, mas eles vão tentar controlar, estabilizar os sintomas para a pessoa ter uma qualidade de vida boa e não ficar tendo crises de repetição. Vale a pessoa tomar um antialérgico antes? Ela sabe, eu tenho alergia a isso, eu vou me colocar em contato com esse agente alérgico, tomar o antialérgico, doutor? Isso funciona, não? Não funciona, porque as reações alérgicas, principalmente as mediadas por IgE, a intensidade de reação é imprevisível.
Por exemplo, a pessoa tem alergia do camarão ou do amendoim, igual a moça da reportagem, ela tomar o anti-histamínico não vai segurar, não vai ter um sucesso terapêutico, porque a resposta é imprevisível. O anti-histamínico ele não é para prevenir a reação, ele é só no tratamento da crise. Sim. Então, depois do tratamento com medicamentos, a pessoa está fazendo um ótimo controle de ambiente. Se ela chega no consultório e diz, olha, eu não estou tendo controle, mesmo com todo o tratamento de controle ambiental, com o uso das medicações, eu continuo tendo crises, dependendo do tipo de doença alérgica que ela tem e do que ela é sensibilizada, a gente pode indicar o tratamento que chama-se imunoterapia. Que é imunoterapia vacina. Específica. O termo popular chama-se vacina, mas o termo entre nós médicos, né, principalmente os especialistas que são os alergistas, chama-se imunoterapia específica. E o que consiste a imunoterapia específica? É a pessoa entrar em contato com o alérgeno causador da doença dela, para com o tempo ela ir dessensibilizando, ela criando tolerância. Quando ela entrar em contato, a reação que ela vai ter vai ser menos intensa, então vai ser mais fraca. A duração às vezes é menor, então vai durar menos tempo. E a intensidade também menor, então intensidade menor, duração menor e frequência menor. Então não, é o único tratamento que tem embasamento científico que muda a história natural da alergia. Chama-se imunoterapia, mas não cura a alergia. A alergia é uma doença crônica que não tem cura, tem controle. E o que mais chega a ser próximo da cura nos casos que é indicado, que tem indicação certa para fazer, é a imunoterapia específica. Você estava falando sobre cura de alergia. Algumas alergias alimentares, principalmente nas crianças, elas podem curar. Então, a alergia a leite de vaca, principalmente, alergia à proteína do leite de vaca, alergia à proteína da clara do ovo, elas podem, com o tempo, a criança ir criando tolerância e curar. Entendeu? E existem estudos, novas abordagens, principalmente em centros de referência, de hospitais e escolas, que tentam fazer essa imunoterapia específica para alimento, mas isso ainda é muito, como se diz, é muito recente. Isso não está para toda a comunidade médica, nos consultórios, é uma coisa mais de centros de referência. Mas existe até hoje em dia imunoterapia para tentar induzir tolerância a alimentos. Doutor, no início do programa eu disse que 30% da população mundial tem alergia. Esse quadro tende a aumentar ou diminuir? Qual que é a área de vocês prevê? Pelos os últimos estudos, os estudos mais recentes, infelizmente as alergias tendem a aumentar a prevalência. Principalmente por tudo que foi dito do nosso estilo de vida, uso de antibióticos precocemente, diminuição de contato com zona rural, crianças que muitos partos, a maioria dos partos cesarianas, entendeu? Então como se diz, a perspectiva é que a prevalência de doença alérgica chega a 50% da população mundial até metade desse século que nós estamos. Doutor, quando o senhor fala o parto cesariana, de que forma que o parto interfere? O parto cesariano interfere porque ele não é um parto por via normal. Então, a criança ela não tem contato com os micro-organismos naturais do ser humano, na via. Porque quando ela nasce pelo parto normal, passa pela via vaginal, tem contato tanto pela pele ou por ela deglutir algumas bactérias que vão para o intestino, ela cria uma microbiota de bactérias que são protetoras para reações inflamatórias, enquanto isso não ocorre quando é por parto por via cesariana. A alergia no mundo moderno é algo que as pessoas têm que se preocupar cada vez mais, doutor. Sim, porque como outras doenças crônicas, a alergia as doenças alérgicas aumentaram, a prevalência está aumentando e é bem possível que irá aumentar mais pelo nosso modo de vida. Entendeu? Para nossos hábitos alimentares, se não tiver uma modificação desses hábitos, a tendência é aumentar. Doutor, agora se a pessoa tem a alergia, mas não tem condições de ficar longe do agente alérgico, há algo a se fazer? Qual que é a recomendação médica? A recomendação médica, sempre que você diagnostica e identifica o agente etiológico, o alérgeno causador, tentar diminuir o contato. Mas nos casos específicos, tipo, eu tenho pacientes que são médicos veterinários e que trabalham com epitélio, com cachorro, com gato, animais. e tem rinite, tem asma.
Uma alternativa é tentar fazer a dessensibilização, Dessensibilização. que chama-se imunoterapia. Você tentar fazer com que a pessoa torne-se mais tolerante ao que causa alergia. É aquilo que eu disse, nenhum tratamento em alergia vai curar a alergia. Mas o tratamento que chega mais próximo para a pessoa ter uma qualidade de vida, diminuir, entre aspas, o grau de alergia, diminuir a alergia, chama-se imunoterapia. Mas tem que ser com uma indicação precisa, a partir de uma história clínica bem detalhada, por exames realizados, para identificar a pessoa, o caso que tem indicação para ser feito. Não é feito de qualquer jeito, até porque a imunoterapia tem os seus prós, que nós falamos agora, mas tem os contras, reações, tem que ser feito aplicações no consultório. Entendeu? Ah, sim. Então tá todo um protocolo a ser seguido. Porque a imunoterapia pode dar reação. Se a pessoa está injetando, se ela está tendo contato com quem ela tem alergia, num dia, numa semana que ela está em crise, a tendência é agravar os sintomas. Sim. Entendeu? Então, ela tem que ser com um acompanhamento muito próximo do médico alergista. Sim, doutor. Então, nós estamos chegando ao final do programa. Eu fiz o teste. Eu gostaria agora a gente souber o resultado, se eu sou alérgica a algum... Então, deixa eu te identificar o que foi realizado. Ácaros do pó doméstico, epitélio de cão, epitélio de gato, fungos, um mix de fungos de bolores, proteínas do leite da vaca, proteínas da clara do ovo, gema de ovo, soja e trigo. Aqui é o controle negativo. O que é o controle negativo? Eu uso a solução salina, que é o cloreto de sódio, para dar negativo, porque não existe uma pessoa que é sensibilizada por soro fisiológico. Então, você pode notar pelo teste, bem visível, que todos ficaram semelhantes ao controle negativo, não deram pápula. E o único que reagiu, que ficou vermelho, que deu uma bolinha que nós chamamos de pápula, é o controle positivo, que é a histamina, que deu mais ou menos por volta de 8 milímetros. Sim. Então, laudar o seu teste, como que eu laudaria? Controle positivo, que é a histamina de 8 milímetros, controle negativo e demais alérgenos negativo. Ou seja, não então, sou alérgica. alérgica... Dessas substâncias que nós pesquisamos, você não é sensibilizada nenhuma. Pelo de gato, cachorros, ovo, não sou. Acho que não sou mesmo, sabe, doutor? Acho não, tenho certeza. E é importante ressaltar o seguinte, teste alérgico não mostra alergia. Ele mostra sensibilização. Você é sensibilizada ou não por substância. A alergia é a clínica que mostra. É o sintoma que você tem. A pessoa pode ser sensibilizada por algum alérgeno, mas ainda não desenvolveu alergia porque não deu gatilho, não foi o momento. E de uma hora para outra ela pode desenvolver. E como eu estou em contato com o ovo, leite, pelo de gato, cachorro, e só não apresentei que eu não tenho alergia. Comprova que você não é sensibilizada. Então, eu acho que, doutor, meus tempos de menina no sítio, com o pé na terra, o parto normal e o aleitamento materno até os 2 anos de idade, 3, eu acho que me protegeram e teve um bom resultado, né, doutor? Esses os estudos mostram que isso são os fatores protetores para diminuir o risco das crianças terem alergia. Certo. Doutor, chegamos ao final do programa. Eu gostaria que o senhor deixasse uma consideração final sobre sua área, quais são as perspectivas, o que o senhor aconselha, vê mais no consultório e deixa de mensagem para os pacientes. Alergia e imunologia é uma especialidade muito nova, perto das outras especialidades médicas, mas é uma especialidade que está tendo um crescimento muito grande, até pelo que foi explicado aqui, pelo aumento da prevalência das doenças alérgicas. É uma especialidade muito bonita, porque é uma especialidade investigativa. A gente brinca, até os professores nossos falam que é uma especialidade que você é um detetive. Você tem que começar a investigar, procurar o sintoma que a pessoa... Então, é muito interessante e eu acho que qualquer pessoa que tem sintomas que ela suspeita ou que possam ser alérgicas, as gripes alérgicas, está todo mês gripado, resfriado, ou tem lesões na pele, ou levou uma picada do inseto, teve uma reação... O conselho maior é sempre procurar um especialista. Às vezes procurar um clínico primeiro, para ele dar um auxílio, para orientar a procurar o especialista mais indicado. Doutor, agradeço sua presença no nosso programa, suas explicações foram muito boas. Obrigada pelo teste e principalmente pelo resultado que deu. E a você que acompanhou o Saúde em Foco, muito obrigada por sua atenção. Se você quiser acompanhar este programa novamente, acesse nosso canal no YouTube, TV Câmara Rio Preto. Até mais, tchau!